Você já passou por uma situação engraçadíssima, mas que quando você foi analisar, a coisa não tinha tanta graça assim? Bom, hoje a gente vai falar do homem de calcinha, aqui no Entre Pontes. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você seguir o nosso canal, curtir o nosso vídeo e compartilhar, porque esse projeto é muito especial pra gente. E cada novo seguidor, cada nova curtida é muito comemorada. Afinal de contas, se você ainda não é apaixonado por literatura, aqui no Entre Pontes eu tenho certeza que você vai achar o livro que vai mexer com o seu coração. Bom, hoje a gente vai falar do Homem de Calcinha. É um livro de contos do seu João Xavier. Eu falei do seu João no livro do Racismo Estético. Vou deixar um cardzinho aqui em cima para você, se você ainda não viu. É um vídeo que vale muito a pena ver. Bom, a partir da leitura do Racismo Estético, eu acabei me aproximando do João, que é uma pessoa incrível. E ele já tinha escrito esse outro livro, o livro de contos, O Homem de Calcinha. E eu fiquei, claro, muito interessada em ler esse outro livro dele. O João começa os contos dele de uma maneira muito leve, como o primeiro conto. Ele fala da mania que ele tem, enquanto professor de português, de ficar corrigindo o erro de português que ele encontra em placa de supermercado. Ou o segundo conto, em que ele fala de uma rede de cosméticos muito conhecida aqui em Belo Horizonte, que assim que a gente entra, já tem uma pessoa com cestinho perguntando o que a gente quer, que produto que a gente precisa. Só que o João vai levando a gente dessa maneira leve para assuntos muito importantes e assuntos que fazem a gente refletir. Como, por exemplo, por que tantos erros de português são encontrados nesses supermercados? Quem são as pessoas que estão escrevendo isso? O que está sendo feito da nossa educação? Como que a nossa educação está sendo tratada? Ou por que hoje a gente encontra tantos produtos de marcas tão variadas para cabelos que não eram tão valorizados até pouco tempo atrás? O João, em cada conto, ele começa com essa leveza e vai levando a gente de uma forma muito suave, com uma reflexão muito profunda. O João vai levando a gente a pensar, mas não um pensamento técnico, formal, pronto. Um pensamento crítico. O João vai ajudando a gente a elaborar de uma forma crítica algumas coisas que às vezes passam no nosso dia a dia sem a gente perceber. E aí eu conversando com o João sobre os contos que eu estava lendo no livro, e eu falei com ele que eu tinha terminado o livro. E o João falou comigo: eu tenho certeza que você chorou no último conto. Fico impressionada como que eu sou transparente para as pessoas, né? Enfim, chorei no último conto do João. E eu acho engraçado como que a literatura entra na vida da gente, né, num lugar que às vezes a gente nem percebe. Eu estava ouvindo uma entrevista com a Denise Fraga e ela, num determinado momento, ela fala que quem lê sofre mais bonito. Eu achei isso profundo. E eu acho que a literatura, ela me ajuda em tudo na minha vida. E esse último conto do João, ele mexeu comigo em várias situações. E esse último conto do João, ele mexeu comigo em vários pontos. Mexeu muito por causa da questão da minha mãe, que eu já falei com vocês, que é uma pessoa que não teve estudo, mas que sempre valorizou muito o estudo. Mas mexeu muito comigo enquanto professora. Porque tem uma coisa que eu sempre tento transmitir para os meus alunos. E não existe um conhecimento maior do que o outro. A gente não pode olhar para o outro e achar que porque a gente tem uma graduação, um mestrado, um doutorado, que a gente conhece mais do que aquela pessoa que só tem o ensino fundamental, ou que não conseguiu nem fazer o básico. Às vezes, a pessoa que é uma analfabeta,
entende muito mais da vida do que a gente, tem muito mais conhecimento do que a gente. E o João, nesse último conto, ele traz isso com uma sensibilidade enorme, como que ele, hoje, gente, eu não vou conseguir terminar o vídeo. Maquiagem boa. E nesse último conto, o João traz isso com uma sensibilidade enorme. Como que hoje, ele, doutor, deve tanto à mãe e à avó, assim como eu. Devo tanto à minha mãe, que mesmo sem ter estudo, sempre valorizou cada passo meu. Bom, acho que não preciso falar mais o tanto que O Homem de Calcinha é um livro que precisa ser lido por diversas pessoas, não só por esses contos, mas outros contos que falam de temas importantíssimos. O João aborda variados temas nesse livro e sempre dessa maneira. Começa com muita tranquilidade e vai levando a gente a esse pensamento crítico, esse pensamento necessário. E você, já leu O Homem de Calcinha? Se não leu, vale muito a pena ler. Se leu, deixa para mim no comentário. E deixa também aquele outro livro que você acha que eu preciso ler. E não esquece de seguir o nosso canal, curtir o nosso vídeo e compartilhar. Até a próxima quinta. Nossa, gente, esse foi doído.